É um orgulho de ser convidada para estar num momento como esse, né? A gente já dividiu outros momentos com o Sintep, né? Mas agora com um conjunto dos sindicatos, né? Do fórum, né? Então agora estar aqui nesse momento que é histórico, vocês podem dizer, olha, o primeiro seminário de muitos outros tantos que vão vir. Então, pelo contrário, a alegria da gente de ser convidada para este momento, né? E mais por tudo que eu passei aqui, né? Cheguei aqui no sábado, tive a oportunidade de participar de uma reunião da nossa senadora da educação, né? Conhecer mais da realidade de Pernambuco, saber da política daqui. Isso é um privilégio muito grande, né? Do que a gente ficar vendo só pelos meios de noticiário, né? E ontem, né? E em Carneiros, porque eu falo, antes de eu conhecer o Nordeste, eu conheci o Sul. E minha praia preferida era Torres, no Rio Grande do Sul. Depois que eu vim no Nordeste, nunca mais eu voltei lá, né? Porque é uma praia fria e tal, né? Depois que a gente vem no Nordeste, você tem que juntar dinheiro para vir do Nordeste. E tive o prazer com a Vera, né? E também com o companheiro Heleno de ontem, ficar maravilhosamente em Carneiros. Vermelho igual aquele, sabe aqueles desenhos que a criança faz de camarão? Não é aquele vermelho assim e tal, né? Então eu tô queimada, cozinha igual vermelho de camarão, mas foi maravilhoso o dia de ontem e o dia de hoje, né? Da gente poder dividir os nossos conhecimentos, as nossas lutas e acumulando, né? Também. Quero também aqui fazer um registro da alegria que a gente tem e a gratidão que nós temos de vocês ter mandado para o Senado Nacional a nossa companheira Tereza. A Tereza não é só a senadora de Pernambuco. A Tereza é a senadora da educação. Né? Ela está lá nos representando de ponta a ponta enquanto trabalhadores da educação pública básica. Né? Aquela que, de fato, saiu do chão da escola, do Sintep, da CNTE e professora da educação básica. Muito obrigada pela luta de vocês de ter feito isso. Mas também quero fazer assim um registro que para nós foi assim um baque muito grande, é de que vocês não conseguiram levar o nosso companheiro Heleno para deputado estadual. Né? Aqui quem se envolveu, se surpreendeu para nós na CNTE, nós tínhamos duas alegrias, né? Uma era de ver o Heleno, Heleno aqui como deputado, presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa e poder pôr no nosso mapa mais um da educação pública num espaço muito importante, né? E que não deu. Né? E quando as pessoas chegam, como que o Heleno não se elegeu? O que aconteceu? Eu disse, faltou voto. Só isso. Porque se ele tivesse voto, tinha sido eleito, né? Então, que a gente também sirva como uma análise, né, dos nossos, né, para a gente pôr dentro dos espaços, que é tão importante, igual o Fernando falou aqui, né? Para isso que a gente elege, né? Os governos do campo democrático e popular. Para isso que a gente coloca os nossos companheiros nesses espaços, para fazer a política que a gente defende, que a gente constrói coletivamente. E quando o Heleno hoje fez toda a análise, né, a nossa disputa com o MEC é para fazer implementar as políticas coletivas que nós construímos ao longo das nossas vidas, né? Ao longo das nossas vidas, nas nossas instituições onde a gente milita e nos partidos do campo de esquerda, né? E nas conferências e tal, enfim, aonde nós estamos. Bom, talvez o que eu vou falar aqui hoje fique um pouco distante da nossa realidade do dia a dia, né? Do sindicato, da militância da CNTE, da militância da CUT e do município, da sala de aula, enfim, tudo. Mas eu fiz um roteirinho aqui baseado em dois momentos que eu vivi aqui com vocês. Um primeiro momento foi, por ocasião do mês de setembro, quando na universidade nós tivemos um seminário da Rede Estrado. E eu comecei a falar alguma coisa, depois o pessoal falou assim, nossa, mas é tudo isso, porque estavam os argentinos e a gente nem sabe. Né? A gente nem sabe disso que é o que está acontecendo. E o outro momento foi de que quando o evento falou assim, olha, mas tem tudo isso e nós não sabemos, estamos tão por fora. Então fiz um roteirinho nesse sentido de dizer um pouco do sindicalismo da América Latina, do ramo da educação. E talvez o que eu vou dizer é um pouco distante e eu vou tentar falar em dois blocos. E depois, para a gente abrir para as perguntas, e muito mais vai ser das vivências e de tudo aquilo que a gente convive na Internacional da Educação. Os trabalhadores se organizam no seu local de trabalho, que no nosso caso deveria ser na escola, com o nosso representante de escola. Nos organizamos no município,
nos organizamos no Estado, né, enquanto aqui nós estamos formando esse fórum, então, ou seja, os municípios se organizando no fórum. Quem é da rede estadual, a gente se organiza no Estado através aqui do Sintep, e nacionalmente, no nosso ramo da educação, a gente se organiza na CNTE, né, que é uma confederação do ramo da educação. E enquanto classe trabalhadora, porque nosso viés é de classe trabalhadora, nós nos organizamos nas centrais e, no nosso caso, é na CUT, na Central Única dos Trabalhadores, aqui no Estado e nacionalmente. Internacionalmente também. Nós nos organizamos internacionalmente pelo nosso ramo da educação. No caso da América Latina, nós nos organizamos na IEAL, Internacional da Educação da América Latina, que estamos 18 países dentro da IEAL, né, todos os países aqui da região da América Latina, e mundialmente nós nos organizamos na IE, Internacional da Educação. Esse é o ramo da educação que se organiza no município, no estado, na América Latina, na região e internacionalmente na IE. E enquanto classe trabalhadora, na CUT estadual, na CUT nacional e na CSI, que é a Central Confederação Sindical Mundial, enquanto classe trabalhadora. Então, é esses espaços que nós temos de organização da classe trabalhadora para fazer a luta e a disputa pelo mundo do capital e pela sobrevivência nossa nesse sistema tão selvagem que é o capitalismo. Bem, na organização, a IEAL tem uma direção estadual. Ela é eleita a cada 4 anos no Congresso Regional, né, numa conferência regional, que é assim que se chama. E, no momento, eu estou na vice-presidência da Regional da América Latina, já por 3 mandatos. Ganhei mais um ano, né? A pandemia nos empurrou com mais um ano aí de gestão. E somos eleitos numa conferência regional. O Hugo Yasky, que é da Argentina, que é o presidente, e depois tem vários companheiros da região toda que está representada. E mundialmente, a Internacional da Educação se reúne a cada 4 anos e também elege a diretiva dela. No caso nosso da CNTE representando o Brasil, está o companheiro Roberto Leão, que está na vice-presidência. Vamos ter um congresso em 2024, que vai ser na Argentina, e já comunico para vocês que o nosso candidato para ir para vice mundial é o companheiro Heleno, né? Então, nós estamos... Já vou... Primeiro a gente tem que falar na casa. Né? Mas o nosso congresso vai ser em julho do ano que vem, vai ser na Argentina, e nós queremos pôr o Heleno lá como nosso vice-presidente da América Latina. Né? Que quando vai para mundial não é só do Brasil, daí é do conjunto da América Latina. Estamos em campanha. Estamos nisso, né? Estamos nisso. A sede, o escritório que coordena as ações da América Latina é na Costa Rica. Então, ele coordena todas as ações da América Latina. Define a política nas instâncias e quem coordena a sede para a América Latina é na Costa Rica, San José, Costa Rica. E a sede mundial é em Bruxelas, aonde também é a sede da União Europeia. Você sabe que a sede da União Europeia é Bruxelas porque queria um local neutro, né, para ser a sede da União Europeia. E também no movimento sindical tem todas as disputas também. E Bruxelas é considerado um local neutro. E é lá onde que está a sede da CSI, aonde está a sede também da Internacional da Educação. Né? E lá também funciona o Parlamento Europeu. Bom, situar um pouco geograficamente para saber, né, para quando vocês verem essas siglas e ver essa bandeira azul, saber da onde que é e da onde que vem, para tentar colocar um pouco da verdade para falar do movimento sindical aqui da região e atender o título, que é nada ousado, né? Meu Deus do céu. Povo da academia, né? Sindicalismo Internacional da Educação, América Latina. Histórias, lutas e desafios atuais. Esse é o título, né, que o seminário se propõe a desenvolver. Então, para falar nisso, a gente tem que falar um pouco da conjuntura da região, para depois entender como é que nós organizamos enquanto trabalhadores e saber um pouco desse panorama que a gente muitas vezes vê só na televisão. E eu pensava assim, vou fazer por bloco de países, vou falar como que é lá, tal, depois falei, não, vou mesclar, vou falar dos vizinhos primeiro.
né? Daí eu falei, não, no fim vai e volta, e certamente vocês vão ver que vai ser um vai e volta, mas na hora que a gente abrir para o diálogo, né, se alguém quiser saber um pouco mais e poder também dialogar. Fiz a opção de falar dos locais com mais conflito, porque está ocupando mais o noticiário de TV, e talvez é aquilo que a gente saiba mais, e para mostrar um pouco da nossa visão, né? Que a gente convive na IEAL e sabe por a parte da voz dos trabalhadores, né? E não da voz daquilo que os grandes meios de comunicação colocam, que não é diferente do que é no Brasil. Todos os países da educação estão organizados, nós temos entidades afiliadas à Internacional da Educação. Nós sempre dividimos, assim, geograficamente, Centro-América, região andina e Cone Sul, para fazer o bloco de países que a gente atua, né? Centro-América e Cone Sul. Bom, América Central são países... Deixa eu falar 3 características que são geral, para que nos diferencia, primeiro, para poder entender. Excetuando México, que não está na nossa região, porque o México se organiza na América do Norte, mas assim, vamos pegar aqui na América Latina, aqui para baixo, México, Brasil e Argentina são os únicos 3 países que são república federativa, né, que tem uma forma política, geográfica de se organizar diferenciado dos demais países. Os demais países são república unitária. Qual que é a diferença principal disso, que de imediato? É que os sindicatos são nacionais, as negociações são nacionais e os contratos de trabalho e a forma ali, o vínculo de trabalho é nacional. Né? Enquanto nos países que são república federativa, igual nós fazemos uma negociação nacional, depois tem a negociação estadual, as leis estadual, porque os estados e municípios têm sua autonomia, tal, e depois fazemos a negociação municipal. No estado unitário, não. No estado unitário, o sindicato é nacional, a negociação é nacional, a demanda e a representação é nacional. Então, isso já tem toda a diferenciação. Né? E a autonomia que tem dos entes federados nesses 3 países, ele é totalmente diferente. Por exemplo, na Argentina, você pode ter sistema de aposentadoria diferenciado. Então, se você mora em Mendoza, você pode ter um tipo de aposentadoria. Se você mora lá na fronteira em Missões, você pode ter um tipo de aposentadoria. Enquanto nós, no Brasil, não. As nossas regras de aposentadoria é para o conjunto, independente da parte da unidade federativa que nós estamos. Como no México, você pode ter leis específicas de contrato de trabalho para o serviço público, né, das províncias, que é mais parecido conosco. As províncias têm uma determinada autonomia, têm um parlamento totalmente autônomo, como a gente tem. As assembleias legislativas são autônomas e tem que seguir uma legislação estadual. Então, já para colocar dessa diferença. E isso se reflete nos sindicatos. Então, quando... Vou trabalhar primeiro com a América Central. A América Central é uma região que durante os anos 70 teve muitos conflitos, uma região pobre, uma região que é muito dominada pela política norte-americana, que sempre teve os pés, as patas e a mão lá. O único país que não teve guerra civil na região foi a Costa Rica, e isso reflete hoje do que é a Costa Rica, organizacionalmente, as condições da vida do povo, o estado de bem-estar social que foi criado lá, porque eles não queriam ter uma guerra civil lá, em relação aos demais países da Costa Rica. São países como o nosso, né, com riqueza, mas uma riqueza muito concentrada. A América Latina é o continente que mais concentração da riqueza na mão de poucos tem, no mundo todo. Né? Tem muita concentração da riqueza na mão de poucos. Então, da América Central, a gente tem muita influência norte-americana. E tem nos conflitos sociais. Nos últimos anos, a gente vê a marcha dos desesperados, que é por causa da fome, da miséria, né? Milhares e milhares de pessoas saem a pé, né? Caminhando rumo aos Estados Unidos, né? A busca do sonho americano e da sobrevivência. Isso é uma coisa seríssima na América Central, nos países da América Central, que não é de um só. Todos os dias, agora, às 10 da noite,
sai 11 ônibus da cidade... sai 11 ônibus de Tegucigalpa, que é a capital de Honduras, rumo aos Estados Unidos. Né, de pessoas que vão assim sem rumo nada. Então, é o ônibus desesperados para aqueles que podem pagar o ônibus, porque muitos vão em marcha a pé. E tem muito conflito social, e na parte da educação, o que os professores lá falam assim para mim? Mais difícil é porque a gente lida com crianças que não têm uma autoridade materna ou paterna junto, porque os pais imigram para trabalhar, deixam as crianças, e é muito comum crianças de 10, 12 anos cuidando dos irmãos de 1 ou de 2 anos. Ou deixa com os avózinhos, os avós morrem e as crianças ficam sozinhas nas casas. Então, é um conflito social muito grande nesse sentido. E somando isso, também os intempéries da natureza é muito severo, né, com os furacões que sempre tem, com as tempestades que tem na região. Mas vou fazer assim de blocos de países. Vamos pegar Honduras, que são tudo países muito pequenos, viu, gente? Não tem nenhum país na América Central que dê o tamanho de um estado do Brasil. São todos de território menor. Hoje a internet permite você ver. São de territórios menores, né, do que o território brasileiro de um município, de um estado. Não tem nenhum, né, que tem um território do nosso tamanho. Mas vamos pegar por lá, pela América Central. Honduras, que ficou muito conhecido no mundo todo. Honduras foi o primeiro golpe de Estado dos tempos modernos, porque nos anos 60, 70, botava os canhões nas ruas, militares, matava, né, tirava, pronto, e botava lá o militar no poder. Os tempos modernos inaugurou golpe, como foi do Brasil, como foi o da Bolívia, como foi o do Paraguai, e iniciou por Honduras, que é esse golpe combinado do judiciário, né, do parlamento e dos grandes meios de comunicação. Então, lá foi inaugurado por primeira vez esse golpe de Estado. Honduras é um país muito pobre e depois do golpe teve mais 3 eleições fraudulentas e o presidente anterior, a Xiomara Castro, que a Xiomara é com X, que agora é a presidenta, foi preso, deportado para os Estados Unidos, porque o narcotráfico toma conta da região, do país muito pobre, muito explorado, né? O narcotráfico toma conta desse país e, em função do golpe, quem que foi Zelaya, que foi eleito e que foi o presidente golpeado e foi à noite todo, teve mortes, né, teve a resistência. O Zelaya era um terratenente, como eles dizem. Era uma pessoa de classe alta, rica, que foi eleito com o apoio das elites, das oligarquias locais. Os pobres, né, que seria o nosso aqui, os trabalhadores, tinham outro candidato que não for eleito. Só que quando o Zelaya chega no poder, ele muda a agenda. Ele começa a governar com a agenda dos pobres, que ele diz que chega um país desse tamanho, mas que ele não enxergava a realidade tal do país. E ele, ao invés de se aliar com a elite, ele faz um rompimento com a elite, se aproxima do campo da esquerda que estava na América Latina, governando na época, no caso, né, o governo Lula e Chaves, e começa a implementar as políticas do campo da esquerda. Primeira coisa, aumentando o salário mínimo. Resultado, né, vem do Zelaya, ele tem o golpe de Estado. Ele tem que sair, ele vai, se exilia todo, e ele também é um partido chamado Partido Livre. Uma das características que tem nessa região é que não tem tantos partidos como nós temos. Depois disso, eles tiveram 3 eleições totalmente fraudulentas. Essa última eleição, que não foi fraudulenta, não tinha jeito de ser, porque a diferença era tão enorme, e todo o narcotráfico ligado, né, com o outro presidente, voltou o Partido Livre no poder, com muitas contradições, porque também teve que fazer uma aliança amplíssima. E nessa aliança amplíssima, na primeira coisa, na eleição da casa, que tem muito poder lá, que também o parlamento é unicameral, só tem uma Câmara, ou seja, nós somos bicameral, nós temos Senado e Congresso. Lá eles só tem Congresso. Também já tentaram um golpe nela, que próprio 11 deputados eleito na coligação dela se vende para o bloco de oposição. Né? Então, lá até hoje ainda não é resolvido a questão tal do parlamento. Um país muito pobre, que a questão social na educação é fortíssimo porque reflete. E toda a região tem algo que eles chamam maras, que maras seriam nossas gangues aqui. E de que são formadas essas maras? Muitos deles de filhos de pais imigrantes que se foram, e essa meninada ficou lá, e o narcotráfico tomou conta dessa meninada. Tomou conta dessa meninada.
Então, a Silmara vem do campo de esquerda, é o primeiro governo que a gente recupera do campo da esquerda, e ela é esposa do Zelaya, porque o Zelaya ficou impedido de ser candidato juridicamente. Então, é o primeiro governo também que a gente consegue recuperar, né, Silmara Castro. A Dilma foi, na posse dela, gente, foi mais aplaudida do que ela na hora que foi mencionada. Eles têm um carinho muito grande pelo Brasil, pela atuação que o governo Lula, na época, teve com a relação do golpe lá. A embaixada brasileira virou território, né, do governo e tal. Vamos mais próximo, assim, já faço um comparativo, a gente tem El Salvador. El Salvador tem como apelido a pulguinha da América. Eles falam, ele pulgancito da América, de tão pequenininho que é El Salvador. Então eles falam que são a pulguinha da América, de tão pequeno. Nessa onda que nós tivemos na América Latina de governos democrático popular, lá também chegou, lá também teve, né, a Frente Farabundo Martim, que era do campo de esquerda, também guerra civil muito forte, mas chega no poder com um presidente chamado Maurício Funes. E ele foi casado, né, com uma brasileira, né, que muito querida lá, que podia ser presidenta da República. Então a presença dela foi muito forte para eles chegarem na presidência da República. E para frente chegar na presidência da República. Ele era um jornalista, apresentador da CNN. Mas também, né, hoje ele está exilado na Nicarágua porque fizeram todo um juízo no sentido de não deixar voltar. E o último governo que foi o Serem, do campo da esquerda da frente, um professor universitário, né, terminou o mandato e hoje está o Bukele, que é o presidente. Quem que é o Bukele? É um rapaz novo, agora está fazendo 41 anos, mas ele tinha 39 anos. Ele era da Frente Farabundo Martim. Então, ele se filiou, né, na frente e tal. Ele não era do originário porque ele é muito novo e tal. Essa coisa das amplitudes que se tem que fazer. Ele também foi eleito por 2 vezes prefeito de uma intendência do município lá. Só que ele chega, rompe, depois quando já está o governo do Serem, ele rompe, cria um partido, e esse partido o leva a ser presidente da República. É dos governos sanguinários que nós estamos tendo na região. O menino tem 41 anos e vocês não imaginam a crueldade e o nível de que se está vivendo lá em El Salvador. Em El Salvador. Ele criou uma prisão agora, que essa semana está sendo transferido os líderes das maras, os delinquentes, como eles falam, para uma prisão que não está assegurado nada em relação aos direitos humanos. É feito para matar mesmo a juventude e colocou lá. Implementou uma política de extermínio e mesclado com ações populistas. E essas ações populistas levam a ele ter um apoio da população muito grande no país. $300 durante a pandemia que foi dado para as famílias pobres vulneráveis. Essas economias de toda a Centro-América está dolarizada, tá? Lá o dólar que é a moeda principal, né? Não tem. E ele também adota uma postura até diferente com o nosso sindicato da educação. Lá tem 3 sindicatos, tem a ANDES, que é a associação, mais o sindicato e mais 3 dos setores, vou falar só da educação, não vou falar dos outros, de representante da educação, porque também é nacional. Ele adota uma postura até diferente do que foi os governos nossos de esquerda. Porque na crítica que o pessoal nosso da educação fez, e foi para o embate na questão de televisão e público, ele chama para negociar. Ele já vem de dentro, gente. Ele já sabe o que é. Ele chama para negociar a educação e atende toda a pauta da educação. Até a coisa que tinha dificuldade com os governos nossos de sentar de atender, ele faz uma política inversa de atender. Porque sabe que a força de mobilização está em cima disso e no pessoal do campo. Então você dá o auxílio e tudo. As políticas que ele está implementando lá, ditatorial, está tendo um forte apoio da população. Ele chegou a invadir o Congresso, porque ele queria um projeto de lei, porque ser aprovado, não aprovou, com os caras armados. E lá você tem, não é só o Exército. O Exército, quando vem o outro presidente anterior, ele criou uma força policial ligada diretamente à presidência da República. Então você tem o Exército e você tem lá um órgão de força policial ligado diretamente à presidência da República. Então ele invade o Congresso com esses policiais para dizer para os parlamentares, vota sim ou você morre. Então para ver o regime que está criado lá. E vou fazer um link para mim falar da Guatemala, que a gente pouco vê falar da Guatemala. A Guatemala, na Guerra Civil, teve mais de 150 mil mortos desaparecidos políticos deste período, na Guerra Civil e entre as ditaduras. Mais do que os 30 mil da Argentina.
Teve bem isso. E os indígenas, principalmente o massacre assim, muito da população indígena. País assim, lindíssimo, bonito, colorido, com aqueles vulcões e tudo, mas uma instabilidade política, uma pobreza muito grande. O presidente que lá está eleito também vai numa mesma linha ditatorial, igual o que está em El Salvador. Nós temos as organizações sociais na Guatemala muito frágil também, mas de muita resistência. No caso da educação, nós temos um sindicato que é afiliado, é um sindicato muito forte, um sindicato grande, representativo, e um outro que tenta de oposição se organizar, mas não consegue se organizar. E esse presidente atual, ele também está com a política de atender muito o sindicato. É uma política de sentar para negociar, dispensar recursos do sindicato, né? Enfim, coisas que em outros governos tinha que brigar, fazer passeata e tal. Mas o sindicato nosso da Guatemala, né, tem uma liderança forte de mobilização. E eles sabem, né, em outros governos, o sindicato da educação, outra vez tentativa de golpe, foi fundamental para não deixar acontecer. E, né, nós tivemos também um governo do campo democrático popular lá, chamado Álvaro. Né, Álvaro Colón, ele foi muito importante, uma vez tentaram o golpe com eles, o magistério chamou um levante, sitiou os ricos e não deixou ter o golpe. Daí ele sai, né, tenta, né, e esse presidente agora, que foi eleito contra a nossa candidata, que chama Sandra, que foi primeira-dama na época do Colón. E eles começam a atender o quê, gente? Esses governos que estão surgindo lá do campo, assim, igual da Filipinas, atender os movimentos sociais, na agenda emergencial financeira. E isso faz com que a população ache certo. Eles acham certo que tem que ter essa prisão, que tem que tirar, porque estão roubando, estão fazendo isso um pouco para... Vou falar de lá e vou dizer. Vou dizer aqui também que muitos de nós, né, principalmente quem já tem mais de 50, meninada nova não, tá? Essa meninada nova não, é da Nicarágua. A Nicarágua foi sonho de muitos. A Nicarágua, muitos foram lá colher café, de vez em quando a gente vê alguns, né, que falam aqui e tudo. A Nicarágua, que era considerado um governo de esquerda, se perdeu. O governo também está nessa mesma linha ditatorial desses outros três aqui que eu estou colocando. Então, nós que somos do campo da esquerda, quando alguém falar da Nicarágua, a gente tem que responder, há muito tempo se perdeu. O nosso modelo de Estado e de esquerda e de justiça social não é o modelo que a Nicarágua desenvolveu. Né? E a gente tem que dizer assim, ó, Sandino, né, tá revirando no túmulo, né? Porque não é isso, né, que a gente quis. Né? O Ortega virou um ditador, né, como os outros todos que tá lá. Então, o que sai da Nicarágua é verdade. Não é mentira do que sai da Nicarágua. E eu me sinto, enquanto internacional da educação, até um pouco responsável de não ter feito alguns enfrentamentos na área da educação. Nós vimos lá, por exemplo, os professores, para ter contrato temporário, tinha que, num falso voluntariado, no final de semana, ajudar a limpar as ruas. Ah, é livre, vai quem quer. Mas quem não ia, não conseguia contrato. Né? Então, não era tão livre, não era quem vai quem quer. Por exemplo, os cursos de formação lá de professores, ser uma cartilha e a principal formadora era a Rosário, né, que hoje, né, era uma ou seja, em vez de ser os professores da universidade, ia ter os professores, mas ela era a principal e todo curso de formação ela tinha que estar dos professores. Né? E lá nós temos 4 sindicatos, né, e o sindicato da educação, vou falar da educação, e o sindicato ANDE, todos eles na base de apoio disso que está acontecendo lá. Né? E daí é evidente que eles saem daqui, né? Porque a gente vem com a crítica dizendo que isso não pode, fica afiliado e tal, né? Bom, acho que eu que falei um pouco de todos de lá, a estabilidade maior na Costa Rica, sindicato forte e um sindicato mais com coisa de associação. Né? O segundo maior banco da Costa Rica é da ANDE, que é o sindicato. Tem o Banco Nacional e o segundo maior banco é da ANDE. Riquíssimo e tal. Quem for lá vai ver as sedes, vai ver a estrutura e tudo, mas formam como sindicato e tal, mas dentro tem muita mentalidade de ser associação, por causa dos serviços que eles prestam. Financiamento para casa, financiamento... É um banco, tá? Tem o sindicato lá, a direção, e tem a direção da Caja de Ande, que é um banco. É o segundo maior banco lá. Soma que seria o Banco do Brasil e aqui o segundo é a Caixa, seria o banco deles de lá. Né? Então, organização também forte. A organização de educação superior é bem fraca, pequena e tal, mas da educação como um todo. Tem 2 sindicatos
que competem entre si, mas as pessoas são geralmente filiadas aos dois. Um é filiado ao ZEC, tem dois sindicatos lá da educação. Bom, quem está ali? Peru. Deixa eu ver se fiz aqui a ordem. Equador. Deixa eu falar aqui do Equador um pouco do processo. Dos equívocos, né? O último governo que teve, a última disputa que teve no Equador, os sindicatos da educação não apoiou o candidato da esquerda, apoiada pelo Rafael Correa, porque tinha conflitos no Equador, porque quando teve a tentativa de golpe do Equador, o sindicato apoiou os golpistas, dizendo no primeiro momento que quando nós saímos condenando o golpe, eles disseram que não era golpe. A presidenta, o sindicato, a UNE, que é o sindicato do Equador, um sindicato muito forte, mas braço de um partido político. E nesse braço do partido político, com gente no parlamento, eleito, né, no parlamento, né, o presidente da Assembleia da época, que comandou com os policiais, tinha ligações estreitas, porque era do mesmo partido que dirigia o sindicato, e irmã da presidenta e tal. De forma que o sindicato, a UNE, foi para a rua apoiar o golpe do Rafael Correa. E todos o restante do movimento social e dos partidos de esquerda, contrário. Quando nós saímos de imediato, me lembro que eu estava no Brasil, a gente de imediato, porque o partido, o PT, os PCdoB, todo mundo de imediato, tentativa de golpe agora no Equador. Nós de imediato saímos, o sindicato nosso lá veio para cima. Para com isso que não tem golpe, não tem nada disso e tal. Então eles tinham esse conflito com o governo lá, né, por causa do partido, é um partido maoísta, que é o partido deles, né, o principal líder deles chama Jorge Scala, e achava que não. Resumo, o Correa resolveu vencer o golpe e ele fez a seguinte política: quem era golpista, eu vou para cima. Eu vou para cima, e a UNE foi perdendo todo o poder e foi criado um outro sindicato lá. Mas a lei não permitia ter outro sindicato, então ele criou, sabe o quê? Uma rede de educadores e negociava com essa rede de educadores. Resumo, também nesses lugares, por exemplo, o Equador, eles tinham todos os lugares, sedes bonitas, tudo e tudo. Só que eram todas estatais, era tudo do Estado, e cedida para o sindicato legalmente incomodado, assim, 50 anos, 60 anos, prédios, infraestrutura, com quadra, com área de lazer, coisa mais bonita que tudo. Desconto em folha, sindicatos unitários, né? A UNE, era só a UNE, né? Desconto em folha, unitário, baita e tal, infraestrutura e tudo. Ele só aplicou a lei, pediu de volta todas as sedes dos sindicatos que tinha no estado, no país inteiro. Vocês querem filiação individual. Vocês têm que ir atrás do cara para se filiar e vocês façam desconto no banco. Faça o desconto no banco. E assim foi, né? De forma que a entidade ficou. Resultado, passou o governo Correia, veio agora a disputa entre a esquerda e esse da direita, que está sendo igual, ou pior, né? Esse bloco de ultradireita está acontecendo na América, né, Central, se articulando como único. Eles deixaram livre. Não apoiaram, né, no campo, em vez de fazer uma revisão, exigir e tal, não, deixaram. E, resumo, então desse jeito, só que lá eles não está esse presidente negociando como os outros dois. Pelo contrário, tá em cima da entidade. Já deu, né? Tá. Espera, e isso do Equador. Né? Do Equador, vamos... falando aqui do Equador, né? Hein? Tá, Venezuela. E muitos aqui querem saber tal da Venezuela. Me sinto muito à vontade de dizer da Venezuela porque eu sou crítica da questão do movimento sindical venezuelano desde a época do Chaves, quando muitos só morriam de amores. Né? É uma questão de reconhecer, mas também de fazer a crítica. Na Venezuela, que todos nós conhecemos do que virou hoje, né? Tem uma diáspora do povo venezuelano, tem venezuelano em tudo que é parte do mundo, tá? Virou uma diáspora por causa das condições econômicas. O equívoco que eu considero do governo Chaves, que não vamos entrar, todo mundo sabe como que ele chegou, é que, diferente dos outros locais, que tinham as organizações sindicais dominada pela direita, os sindicatos lá, nós temos 3 sindicatos que foi filiada e estão lá parados, né, que eles param de pagar cota e não vêm para cá porque apoiava e tal, né, nós seguramos muito tempo isso, que ao invés dos nossos companheiros do campo da esquerda, que era a base, que lutaram para chegar naquele governo, fazer chapa para ganhar o sindicato, ao invés deles fazerem isso, não, eles foram criar sindicato paralelo com a ajuda do Ministério da Educação.
Isso, para mim, foi o fatal que teve em todo o processo de organização da educação com os nossos companheiros da Venezuela. Hoje que está, né, os sindicatos, que é considerado do campo de direita, sem nenhuma condição, e tampouco foi para frente os sindicatos criados no campo da esquerda com sustentação do Estado. Daí fica muito discurso, mas pouca prática mesmo de organizar os trabalhadores naquele país. E o restante na economia, sem colocar, né, gente, que aquilo lá é por causa da mão dos Estados Unidos. Não é por erro de gestão tanto, né? Um carisma de uma pessoa, então muito centralizado no carisma do Chaves. Quando falta o Chaves, né, a mão dos Estados Unidos, junto com toda a direita, fez com que virasse, né, todo esse caos econômico que vive a Venezuela. De que vive a Venezuela, né? Bom, já disse El Salvador, Honduras, Costa Rica, Centro-América, tal. Creio que já dá para a gente ir aqui por perto dos nossos. Panamá. Gente, o Panamá. Eu vou para lá final de semana que vem, dia 11. Panamá, economicamente, muito forte por causa do canal do Panamá. Na Costa Rica, o principal ingresso é o turismo. E trabalham muito bem o sistema de turismo. É um país desse tamanhozinho, mas preserva a natureza. Nos anos 2000, eles trocaram a dívida externa que eles tinham por obrigação de cuidar do patrimônio natural. Né? Então, eles não pagaram a dívida para cuidar do patrimônio natural. Então, trabalham. O principal ingresso dos Estados Unidos, da Costa Rica, é o turismo. E o principal ingresso, gente, de El Salvador, sabe o que é? A remessa dos imigrantes que estão nos Estados Unidos. Você imaginou um negócio desse? O principal recurso de El Salvador. E daí sabe quanto que é essa remessa? Não vai pensar que é milhões, não. Um promédio de $150. Uma média de $150. Esse é o principal ingresso que tem de El Salvador. Então, para ver a pobreza do país, né? Então, mais pobre, alguém que fica esperando a família mandar lá $100, $50 mensal, e daí ganha $300 durante a pandemia do governo, vira um deus, cara, né? Das camadas populares, né? E daí tem apoio. Tanto que nas últimas eleições municipais lá, que seria o correspondente nosso municipal, o cara fez 80% dos prefeitos. Ficou só um pouquinho lá do campo que não seria dele. Bom, Panamá. Panamá é um país com bastante recurso, ponte de passagem dos grandes narcotraficantes para os Estados Unidos, que a gente nunca vê falar nada dos grandes narcotraficantes presos. Eu uma vez estive lá e foi assim, um escândalo que eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Nós estávamos no hotel e daí estava o quê? Tinha um prédio. Lá é muito comum você ver aqueles prédios arranha-céu e nenhuma luz ligada. Porque é lavagem de dinheiro. E eu me lembro uma vez que estava lá, a polícia mostrou, tinha um prédio com parede dupla. E na parede dupla era dólar que estava lá. Mas olha, gente, era tanto dólar, era noticiário da televisão e tudo. Porque eles guardavam o dinheiro lá e escondiam. E daí o prédio, assim, tudo enorme, cheio de dólar. E a polícia abrindo e tal, que era lavagem e tudo. Então, o Panamá, ele tem uma condição econômica boa, muitos povos indígenas, e eles trabalharam constitucionalmente um direito para os povos indígenas, o direito ao território, que além de permitir a exploração, permite sua autonomia. Então você tem povos indígenas mais ricos, tem povo indígena mais pobre, conforme o território que ele tem. Agora, a organização sindical lá é um caos. É um caos. Muita organização familiar. Tipo assim, tá no sindicato, tem uma briga, fulano junta meia dúzia, forma lá o seu sindicato. Na educação, num lugarzinho assim, que tem 80 mil professores na ativa, vou falar só de professores, não sei de funcionar para dizer, tem 17 organização do magistério. 17. O sindicato mais forte está conosco, tanto de superior quanto da educação básica. Né? Mas ele é tão mais forte que o sindicato que eu vou lá na atividade, tem 5 mil filiados. Então, mas tem 17. Isso reconhecido pelo Ministério. Fora outras que deve ter por lá que não é reconhecida pelo Ministério. Então, muito frágil a organização no Panamá. Muito frágil mesmo. Mas tem uma educação indígena muito forte através do Ministério, como política pública do Ministério, como participação também dos professores indígenas. Então, a gente já faz encontro lá só de professores indígenas, tem muitas etnias e tudo, né? Mas, sindicalmente, é um caos de organização, né? Muita fragmentação. E você fala, vão se unir? Não se unem.
Tem um sindicato lá que tem... tem um sindicato que só foi indo... Todo mundo foi morrendo, ou então ficou só aposentado. E elas só são em 300. Né? Mulher, não tem nenhum homem no sindicato. Porque foram morrendo e foram aposentando, ficando tal, só tem 300. Já deve agora, deve ter menos já, né? Tal. E não entra mais ninguém. Mas eles têm um baita prédio no centro histórico, não tão assim grande e tal, porque viram tudo coisa de banco, aquelas zonas, coisa muito gringa lá. E o sindicato deles tem como essa zona aqui, essas duas aqui assim. Vocês não imaginam o quanto que o sistema financeiro vai lá e oferece dinheiro para as velhinhas e elas não vendem a sede, não dão e não faz nada. E daí os outros ficam falando assim, não, elas vão morrer tudo. Daí vai ter que ficar para o Estado, porque não vai ter associado, né? Isso já faz uns 4, 5 anos, não, antes da pandemia, não tem mais notícia deles, né? Mas era um sindicato que foi morrendo, aposentando, morrendo. Sei que tinha 321 pessoas. E os banqueiros, que ela ficou numa zona bancária, daqueles arranha-céu e tudo, de olho no prédio lá do sindicato. Eles falam sindicato das velhinhas. Vamos lá. Então, vem aqui para os nossos vizinhos. Vizinhos. Uruguai. O Uruguai tem um sistema educativo muito descentralizado. Não é descentralizado. É um sistema educativo centralizado, nacional, país também pequeno, né? Criado aqui, né, pela divisão da Cisplatina. E uma diferença assim, do Uruguai, que quem leva a política educativa não é o Ministério da Educação. É o Conselho Nacional de Educação. E o Conselho Nacional de Educação, ele é composto por 5 pessoas muito poderosas. E essas 5 pessoas, elas são eleitas com voto universal. Na última gestão, os trabalhadores tinham conseguido eleger 2 pessoas dos 5. Então, o Ministério, ele tem mais uma função política. Agora, toda política educacional, quem leva é esse conselho. Então, o prédio do conselho, a gestão, o pessoal, tudo, ele é muito maior e poderoso do que o próprio Ministério da Educação, que tem mais a função política. Os sindicatos no Uruguai organizam por local de atuação. Então, tem a FUNTEP, que é dos professores primários, a FENASP, que é dos professores secundários, depois tem a outra organização dos professores de educação profissionalizante, depois dos professores de educação superior, daí tem o de funcionários da educação básica não, eles estão primário e secundário, e na universidade também é organizado assim. Tem possibilidade de um dia se unir? Não tem nenhuma possibilidade de um dia se unir. A Uruguai não tem central sindical, eles têm um plenário sindical, e aonde estão todos eles dentro desse plenário sindical, e tem uma coordenadoria da educação, que daí lá define as políticas educacionais, mas todo mundo dentro do PIT-CNT, que é poderosíssimo, o PIT-CNT, que é do nosso campo. Uma diferença também do Uruguai é de que não tem isso que a gente tem nos outros países, a diferença grande entre os professores primários e secundários com relação aos professores universitários. Os professores universitários ganham igual o professor de nível médio. Não falei uma coisa que é na América Latina como um todo. Estou falando demais, né? Vocês não me falam para me parar, então estou falando. Eles não me falam, né? Vivendo para contar. Muitas coisas, de vivências. Toda uma diferença na América Latina em relação a nós. Nós somos o único país que temos constitucionalmente garantidos os investimentos na educação. Os 25% de estados e municípios e 18% da União. Ninguém tem. Chega em outubro, é um Deus nos acuda, porque eles têm que ir para o parlamento aprovar o orçamento dentro da LSDO, que seria do Brasil, da educação para o próximo ano. E isso significa também os reajustes salarial. Se diminuiu lá, você pode ter uma oscilação muito grande. Então, chega no mês de setembro e outubro, os nossos sindicatos só ficam correndo atrás desse orçamento do ano que vem. Outubro, porque começa a votação e vota em novembro. Toda a América é assim. A outra diferença, nós no Brasil ganhamos pelo nosso nível de formação e não pela atuação. Em todos os outros países ganha pelo nível de atuação. Se eu tenho doutorado e estou trabalhando na educação básica, eu ganho porque é na minha formação individual. Não. No restante, você ganha por onde você atua. E a diferença dos professores primários, né, que são os maestros, maestro é uma coisa,
Maestro é inferior e professor é superior, né? Quem vai para a universidade é uma diferença brutal, muito grande. Então não tem essa diferença aqui, essa coisa que tem em relação a nós. Então essa é uma característica em todos os países, né? Excetuando ali no Uruguai, que no Uruguai os professores de nível do pessoal do secundária e o nível quem está na universidade ganham igual, né? Ganham igual, essa diferença colocada. E a forte presença das escolas municipais, rurais. Então, escolas rurais é muito forte, um ritual muito grande com as roupas dos professores. Os professores usam uma gravata assim, gente, que se a gente faz atividade no domingo, eles têm que voltar antes, porque eles têm que passar aquela gravata, aquele negócio assim, aquele monte, aquele molho assim que tem. Os meninos, vocês podem ver tudo vestidinho, os professores com guarda-polvo, que é guarda-pó, né? Então, eles têm um ritual muito grande na vestimenta que vai para a escola, desde os estudantes como dos professores. Eles têm um ritual assim mas as atividades, quando eles fazem lá, tem que terminar às 3 horas no máximo, porque o povo tem que passar essa gravata lá. É muito difícil passar essa gravata. Não pode passar. Tem que ir embora porque tem que passar aquela gravata. Vocês podem olhar. Abre aí para vocês verem as imagens, para vocês verem. Azul, assim. Eles têm muito ritual. Eles são muito desse ritual. Argentina. A Argentina, já falei um pouco, república federativa, com as leis distintas, conforme o município. A forma de ingresso nas universidades, eles falam assim, todo mundo entra. Entra sim, mas faz o básico 2 anos, depois tem um tipo de seleção lá dentro para ver para o curso que o estudante vai. A Argentina tem negociação nacional, que foi implementado no governo do Kirchner, que chama paritária. Então, as paritárias são negociadas nacionalmente no governo central e aí vai para os governos... É a mesma coisa do nosso piso. Vai para os governos dos estados e dos estados, né, para fazer a negociação dos reajustes. Mas a paritária e tal, a negociação coletiva... Paritária e a negociação coletiva é obrigatório por lei. Se não chega... Também a CETERA é organizada igual nós. Eles são uma confederação, porque são república federativa. Então, tem a CETERA, que é a maior, representa toda a educação básica, né, de todo o pessoal. Tem disputa também de base com outros 2 sindicatos lá, um que vem da época da ditadura, mas está lá, bem pequeno também. E uma característica desse local que vem para o sindicato da ditadura, que não se é que fica muitas pessoas, mas vão morrendo e tal, você chega lá, só tem velhinhos. Né? E assim vão, né? Então eles têm mais uma disputa com 2 sindicatos nesse sentido, mas que são insignificantes, né? E daí tem a Organização de Educação Superior, que tem 2 sindicatos que são fortes, e a briga das centrais lá é muito grande. As centrais têm muita força e representação de lei, né? A famosa CGT, daí a CGT se divide mais em 2, que daí tem a CTA, que daí se divide mais em 3. E tem muitas relações conosco, e a gente sempre... Chile, vamos pegando assim, descendo. Chile, acho que dispensa um pouco de falar do Chile. Em todo modelo, gente, tudo que vem do Chile algo para nós, enquanto classe trabalhadora, que não nos serve e que deve ser evitado. Todo modelo previdenciário que é visto bom para o mercado, que querem nos implementar, vem lá do Chile. E no sistema educativo, no Chile não tem educação pública. No Chile, o sistema é totalmente privatizado e com subsídios dos estados. As escolas públicas municipais, elas recebem o famoso voucher, né, per capita por aluno, mas os pais têm que complementar. Todo mundo lá paga educação. Tem nada desse negócio que é 100% gratuito, não. Desde de tudo. E a educação superior, totalmente, né, privada, é comum as famílias escolher se tem uma casa, ou se vende a casa, ou se o filho faz o curso superior, e as famílias totalmente endividadas. Todos os movimentos desse tempo mais moderno para cá no Chile é puxado pelos estudantes. Pinguins, né, o movimento do Pinguins, o atual presidente vem do movimento estudantil, né, o Boric vem do movimento estudantil, porque as lutas se dão muito em função da educação.
é o país que mais fez acordos e tratados internacionais desde muito tempo. E também foi o país que, diferente dos demais, não modificou a Constituição quando caiu a ditadura. Esse intento que teve agora e que foi derrotado, provavelmente leve mais uns 30, 40 anos para uma tentativa de modificação da Constituição chilena. Nenhuma derrota, a gente acha, a esquerda foi. Erros que não vou colocar, de que a gente já avalia do porquê que não ser aprovado. E seria a Constituinte mais popular, mais participativa dos setores e tudo, mas se você não faz uma conciliação com uma direita e não negocia, você não administra e você não governa. E com o processo constituinte do Chile aconteceu isso. Né? Todos nós do campo da esquerda democrático celebramos quando a direita, né, que estava na mão na época do Piñera, não elegeu ninguém como deputado constituinte. Resultado, né, o campo democrático popular ficou com 100%, mas na hora que foi e botou nas ruas a melhor constituinte para ser votada, a população deu um banho. Né? Só 38% aprovou a Constituição. Eles ganharam. Né, com os pobres, que deviam ser. E eu já vi assim, de pegar e dizer assim, não, mas eu pago a educação do meu filho, merece, eu quero continuar pagando. Quero continuar pagando, e a gente fazendo disputa. A Bachelet, né, teve uma abertura tentando modificar. Uma coisa importante na Bachelet, ela criou uma lei de não ter lucro na educação. Dizer assim, olha, as universidades não podem lucrar com a educação que estão ofertando. Então lá não tem. Movimento sindical. Como na ditadura, como era nós aqui, por isso que era a PNOC, né? A PNOC antes. Não. Antes de ser Sintep, como era o nome daqui? A PNOP. Lá também, as ditaduras são iguais, do mesmo jeito que articula hoje, articula. Não podia ser sindicato. Então lá era colégio. Até hoje continua sendo colégio por causa da divisão. O colégio perdeu muita força. E a minha avaliação que perdeu muita força, esmilingue numa briga onde que só está a direção, mas não tem base, por causa que resolveu apoiar a avaliação de professores. Eu vejo ali um marco, e os meus companheiros dirigentes da IEA falam que a minha análise é correta. E ficou melhor do que o governo queria, gente. Tem que admitir isso. Mas a categoria não entendeu. A avaliação de professores lá serve para tudo, para demissão, serve para contratação e serve para definir o salário, que é muito modelo que querem implementar aqui conosco. De forma diferente, mas aos poucos chega o que é lá. É horrível, todo ano você vive em função daquela avaliação, e o que o governo queria era pior. E o colégio entrou numa negociação. E saiu melhor do que o governo queria, mas a categoria assim não entendeu. E o maior erro também é que muitos dos dirigentes se tornaram avaliadores dos professores. E hoje, o colégio de professores, gente, é muito mais uma grife do que gente e pé no chão. E eu, em função dessa minha vivência, eu sinto muito de acompanhar. Mas naquelas manifestações grandes, nós chegamos... Tudo que essa luta que tem na América Latina, a gente tem orgulho de ter acompanhado, sendo solidário. Mas aquelas manifestações grandes de rua, lá pro Pinheiro e tal e quanto, nós chegamos no momento lá que o pessoal, vocês entram, mas a faixa do colégio não. O movimento social não deixava, né? Ou seja, de tanta hostilização com a condução do movimento dos professores. Lá tem uma única central, que é a CUT. O colégio não paga a CUT, está fora da CUT e não aceita. Totalmente isolado, e os professores não se sentem representados. Então, o que acontece? Sai associações, porque não pode ser sindicato. Então, um monte de associaçãozinha. De primeira infância, de educação, e vai saindo e assim por diante. Modelo de tudo aquilo que a gente não deve fazer. Crítica muito forte ao atual governo, que está fazendo uma política muito mais aliada com os Estados Unidos do que tentando fazer esse bloco que o governo Lula levanta. Paraguai. Paraguai foi o último país que saiu da ditadura. E o Stroessner viveu muito bem no Brasil. E quando ele olhou a foto, ele falou assim, só falta Joe. Porque tirou o Stroessner, mas ficou todos os mesmos esquemas da ditadura. Lá tem 4 organizações da educação. Uma é a FEV, que é a Federação de Educadores Paraguaios, FEP, que vem da ditadura, ela ainda permanece. Daí nós temos a UNE e temos 2 OTEPs. São esses sindicatos que nós temos da educação lá. Desses, 3 estão na Internacional da Educação. OTEP muito mais com políticas mais de esquerda e tal, muito mais como CNTE e como nós, e representa mais os professores
Lá tem muito professor sem formação. Os professores pobres da zona rural, das zonas campesinas, enquanto a UNE representa muito mais os professores dos centros urbanos maiores, né? O Paraguai tem departamentos, né, e também tem contratos nacionais. Ela também é um país unitário. Embora daí a política administre o departamento, mas os contratos é tudo nacionalmente. País muito pobre, as escolas super precárias, não tem água, não tem nada. No frio, quando é rigoroso, coitado das crianças. As escolas indígenas, então, um caos. Ninguém paga imposto, né? Não tem imposto, e um país tomado pelo narcotráfico, né? Os presidentes últimos todos estão todos ligados com o narcotráfico. Bolívia. Bolívia tem uma característica importante, rapidamente. Bolívia é o país que tem mais população rural do que urbana. Lá tem 2 sindicatos. O sindicato dos professores e trabalhadores da educação rural e urbanos. E brigam entre si igual não sei o quê. Os professores rurais ganham salários maiores do que os professores urbanos. E com a política do Evo Morales foi fantástico a política educativa. Foi o único país na América Latina que diminuiu o setor privado e aumentou o setor público em educação nos últimos anos, todinho aqui, nos últimos 15 anos. Foi o inverso. Enquanto nos demais países a educação privada vai lá para cima, né, no pico, lá na Bolívia vem para baixo e o setor privado é quem cresce e tal. Tem o Ministério, né, da Educação, política centralizada, e eles implementaram um sistema rural no governo Evo que tem um aluno numa região, lá tem a escolinha e lá vai o professor. E implementaram da seguinte forma: então essa semana é o de matemática. Então vai o professor de matemática, leva lá o Ministério da Educação, tal e tal. A semana que vem é o de português. Mas tá e tudo. Que eles fizeram uma política o quê? Ao invés de fechar a escola, de abrir escolas. Isso foi muito interessante, a política toda educativa lá. Movimento sindical. Complicado como em todo o local. Bom, com isso disse Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile. Creio que dei um panorama um pouco do que é a educação e a organização desses países aqui que a gente atua na América Latina. Agora eu vou dizer o desafio. Desafio é comum, gente. Brigar contra a privatização da educação. O setor privado entrou... Eles já privatizaram tudo nos anos 80. Quem aqui lembra do Fernando Henrique Cardoso? O que sobrou? Sobrou o setor de serviços. Entraram na saúde, que na saúde as tais OS que tem aqui também está em tudo que é lugar. O último setor, pinhão, que está na mão pública é a educação. Então, esse setor privado veio muito forte. Então, desafio nosso número 1, em busca e relação do Estado em toda a América Latina, é a briga do público e do privado e garantir os recursos públicos para a educação pública e para a nossa gente. No campo profissional, é a estabilidade, concurso público, né, o acesso, né, dentro do serviço público, porque baseado nisso você tem o quê? A fragilidade do contrato do pessoal. Porque vem ligado a isso também, a terceirização, a OSização e tudo. Isso é comum, né, de você ter. E garantir uma educação que não seja por mercado, porque isso tudo está colocado. Então, e o desafio? Isso global. E o nosso interno, de ter mais unidade, né, enquanto organização sindical. Quanto mais organização sindical tem nos países, menos tem negociação. Vejo lá no Panamá que você me perguntou. Nossa, né, não tem negociação, daí você não tem estatuto, você não tem nada. Quando o país, e pode ter várias organizações, mas quando tem unidade na ação, são países que conseguem avançar na legislação, na forma de contrato, barrar e tal as coisas. Faltou, sabe o quê? O que é que faltou, gente, que eu não falei? Vamos ver se alguém lembra aqui. Hein? E quem mais? Colômbia. Bom, faltou esses 2. Prometo que... Me fala 5 minutos que eu termino. Colômbia. Colômbia não passou o que nós tivemos a alegria de passar, né? Colômbia tudo chega atrasado. Chegou agora um governo do campo democrático popular. Governo Petro. Colômbia tem
é um sindicato muito forte, uma federação que é igual a nós. Lá os contratos são unitários também, porque é um estado unitário, mas tem as gestões regionais. É a FECOD, né, que são um sindicato muito forte. E lá é a unicameral, sempre elege 5 ou 6 parlamentares nacionais, que são dirigentes da FECOD, tem uma atuação política muito forte, né, na Colômbia, né, dos educadores, e tem um sindicato de educação superior, né, também das universidades. Agora, com esse governo, está tendo conflito com o Ministério da Educação. Antes da gente tomar posse aqui, eu estive lá e falamos, olha, vamos enfrentar a mesma coisa do Brasil, e ditosamente estamos enfrentando, porque o ministro da Educação lá é um cara de uma universidade privada. Estava tendo muito conflito do que ia ser, porque o nosso povo da FECOD investiu muito na eleição do Petro, na militância, em tudo que a gente possa imaginar, e com conflitos, né? A Glória Ramírez, que é muito amiga nossa, conhecida aqui, a ministra do Trabalho, e já enfrentando os nossos sindicatos, né? Peru, todo mundo que sabe do Fujimori, né, da Fujimori, e o que foi o Fujimori enquanto ditador e tudo. Peru tem um sindicato que chama SUTEP. É o sindicato que é afiliado à Internacional da Educação. Lá tem 3 centrais sindicais, que organizam os demais, mas tem a SUTEP, que é o nosso sindicato, que são dirigentes muito ligados a um partido chamado Pátria Roja. Esse partido é de origem comunista maoísta, e que a única coisa que eles conseguem dirigir hoje, os dirigentes, é o SUTEP. E eles não elegem mais ninguém para os parlamentos desde os anos 80. Eles não elegem mais ninguém. E isso leva a ter uma influência, que é o meu modo de ver, equivocada na condução. Da onde que surgiu o Pedro Castilho? O Pedro Castilho, ele é um professor da região de Cajamarca, de uma província chamada Xota. A província dele é Xota, chama Xota a província dele. E ele é um professor primário, e a liderança dele surgiu no governo Kuczynski, quando tem uma greve nacional puxada pelo SUTEP, e o SUTEP faz uma negociação, chama a volta da greve, e a base, liderada por ele, pela região dele de Cajamarca, não aceita terminar a greve. E ele lidera esse movimento. E o sindicato fica isolado porque a base seguiu, foi aquilo porque a base não queria terminar a greve. Resumo, depois disso, ele de uma liderança lá local, eles queriam formar um partido para disputar o que seria vereador, prefeitura lá da região. E no Peru, para você legalizar um partido, você tem que disputar uma eleição e ter um tanto por cento de votos. Era isso que ele esperava. Só que a região dele é uma região mais pobre do Peru e a região de mineria de ouro mais forte do Peru. E miseravelmente, a região mais pobre, região indígena e tal. Nesse processo e tudo, quando ele lança candidato a presidente, jamais pensava que ele fosse sair da província dele, do estado dele. Ao nome de esquerda para disputar com o Fujimori, que a Keiko Fujimori, era a Verônica Mendonça. Nota esse nome aí que a gente vai ver falar muito dela. A Verônica Mendonça é uma liderança, uma mulher de esquerda que tinha todos os partidos numa frente de esquerda, que todos imaginavam que seria ela que fosse para o segundo turno, e disputar. E o próprio povo aqui do Castilho imaginava de ir lá com eles. Bom, o Castilho, na atuação partidária dele, ele tinha sido do partido do Toledo. Você vai pegar uma pessoa que não tem nada de ver, um líder popular, pobrezinho, professor primário, aquele mesmo da escola, tanto que a campanha dele era um lápis e tal, né? Mas com ideias um tanto atrasadas, viu? Sobre gênero, sobre diversidade, sobre mulheres, sabe? Tudo assim, uma coisa, fala, meu Deus, esse cara é o candidato, né? Nada que a gente pudesse aprovar. Resumo, a Verônica Mendonça não conseguiu ir para o segundo turno, até a nossa análise do nosso povo foi por causa disso, e para o segundo turno vai o Pedro Castilho. E a direita soube como utilizar dele, para ganhar as eleições. Foi um levante popular, gente, que levou ele lá. Uma coisa assim, do pessoal vender milho na estrada para pegar dinheiro para a campanha do Pedro Castilho. Uma coisa assim incrível, emocionante, como que ele conseguiu, daquele povo pobre, das mulheres vender milho assado para a campanha do Pedro Castilho. Um levante popular da região,
né, que é muito pobre, tanto que é esse povo que está fazendo lá, está com mais de 60 mortes lá, né, que leva ele à presidência da República. Mas nós falamos, tem 5 presidentes, ele é o 6º presidente que não termina lá no Peru. É uma estabilidade política muito grande, mas a economia vai bem. Para os ricos, né? Para os pobres não, a economia vai bem. Pode pegar o país que mais cresceu na região economicamente. O que o pessoal quer? Né? Que tenha novas eleições. Tendo novas eleições, eu espero que a nossa esquerda e desse campo democrático possa se unir em torno da Verônica Mendonça e elegê-la presidente, porque ela é a única que pode enfrentar o Fujimori, a família da Keiko, que possa, enfim, voltar. Mas ele é essa liderança do magistério que surgiu e fez o nome numa greve. Né, de erro de condução da própria direção enquanto sindicato. Isso. Tchau. Muitíssimo obrigada, Fátima. Ela estava aqui. Meu tempo já acabou, meu tempo já... Isso vai deixar para a população, para os nossos alunos, de formação. Atender o mercado e deixar os nossos alunos sendo mais massa de manobra do tal empreendedorismo? Não é esse o legado, né, que a gente quer deixar. Então é mais do que porque o professor está perdendo suas aulas de história, de geografia e tal, não. Que alunos críticos nós vamos ter daqui 10 anos para segurar uma onda conservadora, neoliberal, que possa vir pior do que essa que veio agora com o Bolsonaro? Se nós não tivermos filosofia, sociologia dentro do ensino médio, das escolas. Né? Como é que nós vamos fazer isso, enfrentar? E discutir mais do que liberação e fazer formação nossa, enquanto professores, dessa meninada nova que está chegando. E nós também revendo, para quem é que vai enfrentar, enquanto tendo autonomia da luta de classe nas nossas organizações, nas CUTs e nos nossos sindicatos. Então é um debate de integração, de posição socioeconômica, né, político e de classe. Né, de uma luta de classe permanente, né, que sempre que ao invés de querer nos unir como pátria grande, querer nos dividir por território. Eu acho que é um desafio colocado aqui para nós. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vai, a gente mais aprende, mais consciência de classe a gente toma. E tomar consciência de classe é difícil, gente. Porque é muito melhor você ficar no seu quadradinho, só fazer seu diário e entregar lá, só fazer isso, do que vir para um lugar, do que contestar, do que ser contra, do que ir para passeata, do que sair de madrugada, pegar um ônibus, deixar a filha em casa, ter que arrumar e tudo escola. Ter consciência de classe pesa, porque depois que você tem ela, você não consegue mais ficar no seu quadrado. Né? Mas é essa consciência de classe que a gente adquire no sindicato, que adquire na luta, que faz a gente ser grande. Que faz a gente ser grande, dizer assim, ó, se não fosse isso, eu não seria o que eu sou hoje. Eu sou muito contente com o nosso sistema do Brasil. E eu acho que é ele que dá certo. Porque, gente, esse Brasil é lindo, bonito, imenso e trigueiro. Como é que você pode dizer, com uma experiência que dá certo lá no Ceará, tem que dar certo lá no Rio Grande do Sul, tem que dar certo em Mato Grosso do Sul? Você copia. Não tem. Nós temos que ter um ordenamento jurídico nacional, diretrizes nacionais, mais atendimento à diversidade desse Brasil que é continental. Então você tem que ter algo nacional, que é o norte, mas você tem que atender o quê? O teu local. Né? Tem especificidade que é lá do Maranhão, que não vai ter aqui em Pernambuco. Mas, nacionalmente, nós temos que ter unidade. Mas tem que atender essa especificidade. Então, o Brasil ser uma república federativa, para mim, é um modelo. De vez em quando tem o separatista, né, gente? O Sul quer criar, né? Quer separar de nós, né? Quer levar para lá. E eu falo que separa, eu vou para o Nordeste. Então, cria lá, nós vamos para o Nordeste. Vamos ficar lá daquele lado, né? Então, essa questão de ser república federativa, eu entendo que atende à nossa dimensão continental, né? Sou contrária à ideia do Cristóvão de federalização. No meu estado, tem que ter escola coberta de palha, porque está lá no meio do Pantanal e tudo, e tem que ser fresca. Não posso crer na ideia do Cristóvão que ele quer que a mesma escola que está lá em Brasília, com o mesmo modelo e tudo, esteja lá. Que ele também trabalha a federalização nesse sentido. E o mesmo conteúdo e tudo. Então, a gente tem, né, em termos de geograficamente e tal, e também tem uma discussão que eu comecei a fazer com o povo da questão de ser bicameral.
Porque o Brasil é bicameral também. Nós temos o Senado e o Congresso. Muito dos nossos e do nosso campo da esquerda não defende a questão do bicameralismo. Mas eu falo, olha, para o Brasil atende. Só o quê? Para botar os velhos no Senado, aqueles antigos governadores que não iam, e bota lá. Falei assim, olha, porque o Senado até então tinha sido o quê? Homologador do Congresso. Mas no governo Bolsonaro, vocês viram que teve reviravolta. Teve reviravolta em relação ao papel do Senado. E chegou gente nova lá no Senado, embora não chegou do nosso campo, mas mais para frente, nós vamos agora renovar 1/3 com 2 vagas, vai vir gente nossa lá e vai mudar um pouco dessa relação. Primeiro disso de ser federativo. A forma de organização nossa. Para chegar até aqui, que não foi do dia para a noite, né? Nós fomos colônias hereditárias, a divisão do Brasil. Até chegar nisso, né, tem um longo caminho que se atravessou. Forma de organização sindical. Nós, do ramo da educação, eu vejo onde que nós estamos mais bem definido. Nós temos uma confederação que é nacional, sindicatos que são estadual e sindicato que são municipal. O que nos exige o momento, a luta e os tempos é ter unidade de ação. E cada momento a gente tem que também reformular. As negociações, por exemplo, das redes municipais, que é onde a gente ainda está mais... As redes estaduais, no seu conjunto, pela força da luta e pela forma de organização, a gente consegue se impor mais nos governos e negociar. As redes municipais é onde tem mais dificuldade. E aonde está na dificuldade, gente? Porque o teu patrão é ali do lado a lado e as relações que tem em relação ao teu patrão. Porque nos municípios, muitas vezes, não se estabelece uma relação patronal. Tipo, separando, né? Porque a secretária de educação é a cunhada do prefeito, o cara que está no... ou a esposa, né? Ou quem está no Fundeb é a irmã do prefeito. Assim, ou seja, essa relação tal direta. Nós temos que o quê? Organizar os municípios para fazer negociação em bloco, porque a gente já tem o piso nacional que é para todos. Então, nós temos que criar uma força de organização das redes municipais unitárias. Igual o dia 22 que nós estamos propondo. É o dia de luta pelo pagamento do piso. Então, todas as redes municipais. Agora, se a gente fazer... hoje é dia de luta lá em Jaboatão. Amanhã é dia de luta lá em Moreno. Amanhã é dia de luta em Bonito. A gente está fragmentado. Essa parte nós temos que organizar melhor. Ter o quê? Ser os sindicatos municipais, nos unir num fórum ou numa federação, né? E fazer as lutas conjuntas. Temos que avançar para negociar nacionalmente com a CNM, que eles têm que cumprir a lei, e nos estados, as redes municipais, através da federação, né, do fórum, sentar e negociar com a associação, a organização dos prefeitos. E ir amarrando, Então, nesse sindicalmente, eu vejo que a gente tem que aprofundar e tal a organização das redes municipais, de ter lutas coletivas por bloco de municípios, por região e por estado. Então, isso, assim, tal de não criar. Sindicatos nacionais, no nosso caso, não tem como. Nós temos a forma de organizar. Como os federais, sim. Dá para fazer um sindicato nacional. Porque o patrão deles é nacional, que seria o governo federal, e eles estão em todo o território nacional com a mesma função, que não é o nosso caso. Porque ou nós somos do ente federado município ou do ente federado estado. Mas a gente tem como conduzir tudo. Se nós avançarmos... Olha, eu sou de um estado que privilegiado. Eu vou chegar ao piso de 20 horas agora. Mas se nós não garantirmos isso nacionalmente, ninguém vai ser feliz sozinho. Mato Grosso do Sul não vai garantir esse piso lá se nós não tivermos garantido aqui que o piso é o base e é na carreira. O que está espalhando vai espalhar por todo. Então, essa unidade de ação a gente tem que ter. Há outro meio que nós não entendemos ainda nessa luta de classe, e não é só a educação, gente, é a classe trabalhadora, é que o espaço de decisão de poder que faz as leis e que garante é a Assembleia Legislativa, é Câmara Municipal e é
Congresso Nacional, deputados e Senado. É lá que faz as leis. Daí a gente não tem um professor, não tem um funcionário de escola na Câmara Municipal para chegar lá e ter voz da tribuna diferente do que nós que estamos fazendo lá a manifestação ou tem um tempo para falar. Que está lá a lei para pôr. Então nós não conseguimos ter a consciência de eleger os nossos para ocupar esses espaços. Por que o agronegócio, eu sou do estado do agro, vai ter a novela do agro gravado lá, viu? Por que não paga imposto de remédio de boi e de vaca? E paga de remédio de gente? Porque a bancada do agronegócio dita lá o que faz. Ela não paga, por exemplo, a coisa do agronegócio não se paga imposto de pau, porque eles botam gente lá nos espaços onde define o poder. O agroteca, o agropop, veneno para nós, né? E câncer para os pobres, né? Porque o dono da agência que faz a propaganda, o Agrotec e o Agropop, tem lá o seu sítio só de orgânico e ele se cuida, né? Agora a Agrotec e Pop é para nós, né? É de pôr dos produtos. Então, essa questão nossa de verde regime, pensa a imensidade desse país, gente. Aqui vocês falam, tem não, né? Sotaque, língua, origem. Quantos Brasis a gente tem? Então, nós temos que ter unidade de ordenamento jurídico, unidade de linha, mas respeitar essa regionalidade. E daí a BNCC não nos interessa porque ela engessa, quer que nós sejamos iguais enquanto nós somos diversos. Não é? E as diferenças têm que ser para nos unir e respeitar nessa diversidade. Quando você coloca da questão, né, o sistema capitalista, né? Mas o feudalismo um dia acabou, né? O capitalismo um dia também vai passar, né, gente? Não vai ser para nós, não vai ser para nossa geração e tudo, mas vai ficar a marca de que nós lutamos contra esse sistema injusto, né? Esse, né, do ter e do todo, né? E daqui coloca aqui a questão dos poderes, né? O direito de greve não é regulamentado no setor do serviço público, né? Será que vamos conseguir isso agora no governo Lula? Dificilmente. Porque o governo ele não é amplo, ele é amplíssimo. E precisava ser amplíssimo, gente. Para nos livrar do capeta do Bolsonaro, qualquer coisa, gente, tinha que ser feito. E feita essa aliança. Se nós tivéssemos ganhado no primeiro turno, ele seria só amplo. Como nós não ganhamos no primeiro turno, ele foi um governo amplíssimo. E essa amplitude nós vamos ter em todos os setores do governo Lula. E olha, não vamos ter... Na educação, o setor privado ia estar. O que nós estamos divergindo é que, como você nós dar a condução e eles estar só no lado. Agora está sendo inverso, eles estão dando a condução e nós estamos indo. Ou o setor, a questão das liberdades individuais. Conversava com as companheiras na hora do almoço que a gente estava sentado na mesa. Né? Eu quero dizer assim, olha, como que a gente muda a nossa posição. Era uma pessoa totalmente contrária à questão da legalização do aborto. Mas quando eu tomei consciência do que é o papel da igreja, o papel do Estado na questão do aborto, eu passei a ser uma defensora. Se tiver uma agenda que nós não vamos avançar nesse governo Lula, e temos que brigar para segurar o que está, hein? Para não ficar o estatuto do nascituro e todo aí, é na questão das liberdades individuais, é na questão do corpo das mulheres, na questão do aborto. Segurar aí para não ter retrocesso na questão do crime de homofobia. Porque olha o congresso que a gente tem. Olha essa coisa aí dos evangélicos, né, que isso não é religião, é aproveitar da fé, que está nas ruas o tempo todo. E eles têm gente lá na maioria. O que vai ser a Damares no Congresso Nacional? Então é uma agenda aqui também, né, aonde que nós vamos poder ir nesse governo amplíssimo? De fechar as portas do inferno, igual está nas redes sociais. As portas do inferno estão fechadas. Agora a gente tem que estar segurando ela lá com toda a nossa força do movimento popular e movimento social, porque ela pode abrir. E ela pode abrir aonde? Através das forças armadas aí constituídas, que a gente, né, tem toda essa dúvida. Ela pode abrir em toda a direita, numa força maior, que eles estão lá dentro do Congresso, e daí as concessões têm que ser feitas, senão pode ser. E ela pode abrir aonde? Na força dos ricos e do grande mercado que aí está. Então, esse amplíssimo é para segurar, e nós, enquanto campo de esquerda e popular, segurar lá mesmo, para que lá dentro, né, não se permita que abra, né, e que volte. 4 anos passa rápido. Então, para a gente dar prosseguimento a esse novo todo. Luiz Botelho. Luiz, essa questão do desmonte do sindical, da fragmentação, é algo muito bem orquestrado. Né? A política neoliberal do individualismo da pessoa, que a pessoa por si só se basta. Por isso que quem passa no concurso ou quem é temporário não vem para dentro do sindicato.
poucos jovens. E daí a gente da minha geração está aposentando e os outros estão morrendo. Né? E a gente tá... Talvez porque a gente não sabe trabalhar a linguagem com os jovens também para trazer. Não, não é isso não. Ele foi educado 5, 6 anos na universidade, falando que ele tem que estudar, que ele tem que ser bom, que ele passa no concurso. Quando ele passa no concurso, eu passei pelos meus méritos. Não foi porque o sindicato brigou para que não fosse contratado, para que tivesse concurso público. Eu que sou capaz. E por que eu fui capaz tão individualmente? Agora eu tenho que ir lá para o sindicato, dar meu dinheiro, perder sábado à tarde para escutar aquele povo chato falando, aquele povo cansado. Quero dizer que vocês estão de parabéns, porque vocês são... Nordeste é outra coisa, né, gente? Vocês têm bloco de carnaval, bloco de festa junina, bloco de festa... Lá no meu lado não tem nada disso não, viu? Aqui é só vocês que têm. Vocês ainda têm essa parte cultural, que atrai e tudo. Então, como é que do dia para a noite, porque o cara passou no concurso, ele vai chegar lá na escola e falar, puxa vida, isso aqui é porque tem muita gente que lutou para que chegasse aqui. Então, é uma tarefa árdua, porque o sistema trabalhou para isso, para ser o que é. Né? Então, a gente está assim, cota para jovem, tem que pôr jovem para participar. Mas um tempo atrás era cota de mulheres, né? Cota de gênero, né? Cota de racial e tudo, né? De ser, né? Questão do imposto sindical, que a CUT nós defendemos a taxa negocial, né? Tinha falcatruas com a questão do imposto sindical, de sindicatos, de cartorial que não representava, tinha. Mas por causa deles, não podia ter acabado os nossos sindicatos então de luta que usavam e representavam os trabalhadores, né? Então acho que caminha para a questão da taxa negocial e daí vai valer assim da organização nossa para fazer aprovar, né? Bom, várias coisas aqui a gente colocou, é o último bloco, né? Então terminamos aqui, senão vocês também ficam aqui uma tarde toda escutando uma Fátima falar o tempo todo. Eu tenho certeza que a vida e a luta vai nos permitir novos reencontros, né? Vamos ter logo mais a plenária que vai ter uma representação aqui do Estado, né? De que vão estar participando conosco. Logo mais, né, 15 dias está aí a nossa plenária nacional da CNTE, que é para organizar a luta. Vamos ter outros espaços da Internacional da Educação, que vai ter representação aqui do Sintep e das entidades que estão compondo o fórum. Me alegra muito essa forma de organização do fórum, porque isso também vai servindo de embrionário para a gente estudar como é que nós vamos nos organizar melhor dentro da CNTE enquanto confederação. A luta faz a lei. E a lei faz-se na luta. Com certeza, nós estamos fazendo a nossa parte. Foi uma alegria imensa, uma honra ser convidada para estar aqui esses 3 dias em Pernambuco. Um grande abraço, gente, e muito obrigada.